essa obra, né, com relação a essa condição. E aí, esse livro traz que na vista sagital, na vista de lado, a gente consegue, a maioria dos indivíduos, eles se enquadrariam em um desses tipos de postura, tá? Então, ele teria assim, um enquadramento em um desses tipos de postura, que seria uma postura, um alinhamento ideal, que é uma boa relação do indivíduo com relação à questão do fio de prumo. O que é o fio de prumo? O fio de prumo, ele mimetiza a linha gravitacional. Ele traz como se fosse assim, que linha? É a linha que passa no centro de equilíbrio do nosso corpo. Então, para a gente ter equilíbrio, essa linha que cruza o centro de equilíbrio do nosso corpo, que em média está situada na frente da segunda vértebra sacral, e ela passa no meio do corpo, ela passa nesse centro de gravidade que está aqui próximo à segunda vértebra sacral e repousa no meio da base. Isso dá estabilidade, né? Eu sempre tenho estabilidade quando a linha da gravidade está passando no meio da base de sustentação, está passando na base de sustentação. Quando eu não tenho estabilidade, é um conceito de biomecânica, de mecânica, quando a linha gravitacional, a linha da força está fora da base de sustentação. E aí eu tenho um desequilíbrio, tá? Então, assim, quando eu tenho a marcha, eu tenho o tempo inteiro, eu tenho um deslocamento anterior desse centro gravitacional e a recuperação do equilíbrio. Então, eu tenho o desequilíbrio e a recuperação desse equilíbrio, por exemplo, nesse processo da marcha, tá? Então, eu observo que essa linha que passaria frente ao centro de massa do nosso corpo, ao principal acumulado de massa do nosso corpo, essa linha que a gente tenta reproduzir através de uma linha que a gente fala do fio de prumo, né, do fio que a gente tem como referência, numa pessoa alinhada, ela passa onde? Na altura do cuboide, tá? Então, mais ou menos aqui na frente do maléolo lateral, no meio da articulação do joelho, no meio do quadril, no meio da crista ilíaca, entre os corpos da coluna lombar, na frente das torácicas, nos corpos da torácica e mais ou menos próximo à orelha, tá? E seria como os padrões ali de referência de alinhamento corporal. E aí a gente tem algumas questões que fogem um pouco à regra. Por exemplo, um indivíduo que tem uma hiperlordose maior e que vai ter uma compensação cifótica. Por quê? Porque assim, interessante, ó, sempre que eu tenho uma alteração de proporção de massa, eu tenho desequilíbrio da minha linha gravitacional. E aí eu tenho uma tendência ao desequilíbrio, né? Eu tenho um desalinhamento, né? Eu tenho uma mudança da posição do meu centro gravitacional. E aí eu tenho uma tendência à perda de estabilidade. Então, o que o corpo faz decorrente de uma atitude de desvio postural? Ele tenta compensar com outra. Tá? Por isso que às vezes a pessoa tem uma escoliose dupla. Por quê? Porque é uma escoliose, curvatura primária, e uma secundária para readequar o centro gravitacional para a pessoa ter estabilidade. Tá? Então, esse é o mecanismo que o corpo faz de compensação, e aqui nesse caso a compensação é qual? A pessoa tem um aumento da curvatura anterior, ela faz uma cifose superior para quê? Para tentar readequar e o centro de gravidade cair ali no meio dos pés para ter estabilidade. Tá? Então, são atitudes compensatórias. Tá? Então, tem alguns padrões posturais específicos. Aqui, se a pessoa tem uma hiperlordose, consequentemente, já tem um aumento da extensão da coluna. Tá? Olha o alinhamento ideal, né? Eu tenho uma carga repousando sobre os corpos vertebrais. Aqui, a maioria do eixo de carga, da linha de carga da gravidade está o quê? Na parte posterior das vértebras. E o que é essa parte posterior das vértebras? Eu tenho uma carga excessiva maior naquela condição. E olha como muda na coluna retificada. Eu tenho mais carga, ainda mais direcionada nos corpos vertebrais. Olha que interessante. Numa condição ideal, eu tenho cerca de 70% de carga nos discos e 30% nos processos articulares posteriores da coluna. Numa hiperlordose, digamos que eu vou ter o quê? 40, 60. Uma retificação.
20, 80. Por isso que a gente fala o quê? Que indivíduos que têm uma hiperlordose acentuada têm muita carga posterior. Esse indivíduo tem mais chance de ter uma listese, que é um escorregamento vertebral, tá? Com fratura dessa ao longo do tempo, né? Ao longo da carga, fratura nesses pares intraarticulares aí da coluna vertebral. E pessoas retificadas têm mais chances de ter mais compressão no disco, aumento da desidratação, micro rompimentos que podem desencadear processos de hérnia, tá? Então, retificações acabam sendo casos de maior risco de hérnia e hiperlordose, hiperextensões de carga posterior, mais chance de listese, né, de escorregamento vertebral. Mecanicamente, a gente tem esse fator de risco mais associado. É regra? Não. Tá? Tem indivíduos que têm hiperlordose que pode ter hérnias e pode ter indivíduos retificados que podem ter escorregamento vertebral. Vai depender de múltiplas condições, tá? Múltiplas fatoriais. E se a pessoa tem hiperlordose, mas tem uma rotina ativa, faz exercício, ela consegue lidar melhor. O próprio exercício cumpre uma função de dissipação de cargas que atenua o risco dessas condições, né? Então, por exemplo, está relacionado a sedentarismo, a fatores genéticos, a fatores, enfim, a outros fatores que podem ser somatórios nessa condição para extrapolar essa condição de risco, tá? Mas com relação à mecânica de cargas, a gente tem mais risco porque a gente altera por isso que a gente fala, a posição fisiológica é a melhor condição de lidar com as cargas gravitacionais. Quando a gente tem exacerbação ou retificação, a gente altera esse mecanismo de dissipação de cargas. Pode perguntar. Eu tenho o microfone, né? Microfone. É só apertar em cima ou na boca? Aperta uma vez só, né? Por que o idoso ele tem a tendência a ficar mais hipercifótico, né? Com uma retroversão pélvica ali. Perfeito. Aquele é o D, né? Seria, né? O D. O idoso. Esse aqui, na verdade, se a gente parar, o idoso, na verdade, ele seria uma condição assim, ó. Tá? Ele, na verdade, ele tem um mecanismo de hipercifose, por quê? Mas ele muda a constituição vertebral. A vértebra, a gente fala que ela vai entrando, né? Como se fosse aqui, um corpo vertebral. Se a gente pegar a biomecânica do corpo vertebral, ele vai ter uma condição de assimilação de carga compressiva. Então ele tem linhas, trabéculas ósseas nesse sentido. E ele tem trabéculas ósseas que vêm de cima para baixo e de baixo para cima. Essa constituição óssea do disco intervertebral. Ele tem uma certa vulnerabilidade anterior. Então, o disco vertebral, por si só, ele tem um ponto de vulnerabilidade anterior. Tá? Isso é a biomecânica do disco intervertebral. Então, por isso, essa área que é mais vulnerável e mais constituinte de osso trabecular, ela é mais suscetível a microfraturas. Então, a vértebra do idoso, ela perde osso nessa região anterior. Então, por isso que a gente fica falando que a vértebra é em formato de cunha. Ela vai perdendo o osso nessa região mais vulnerável. Ela vai se achatando. Então, esse é o fator associado à perda de massa óssea, principalmente desse osso trabecular. Então, ele vai se achatando anteriormente e o idoso vai o quê? Vai diminuindo a estatura e vai aumentando a postura cifótica. E, consequentemente, há uma reorganização referente ao controle centro-gravitacional de aumento da cifose e retificação da lordose. E tem alguns idosos que esse processo cifótico é tão grande que é o que as últimas costelas acabam encostando nos ossos isquiáticos, nos isquios. No ilho, no osso do ilho do quadril, tá? Então, por conta dessa condição, tá? Então, é uma condição que acontece ainda mais associada a essa fratura com desidratação óssea, que é normal, referente ao processo do envelhecimento,
e aí acaba combinando para essa alteração postural do indivíduo, perda de estatura com relação à idade, tá? Então, o que a gente consegue melhorar? É fazer que o exercício atenue esse impacto, ou retarde um pouco, tá? É um processo natural, fisiológico do envelhecimento, mas o exercício, ele freia um pouco, ele dá uma condição muscular, pelo menos de essa condição não trazer condições associadas de risco por alterações mecânicas. Então, assim, não que vai impedir o exercício totalmente de acontecer, retarda, mas a consequência é menos severa, tá? Mas é por conta disso, por conta desse processo da descarga óssea, adaptação dos tecidos e a região mais vulnerável da coluna vertebral, que vai ter esse prejuízo, essa perda de massa óssea mais anterior, tá? Beleza, e assim, o interessante, tá? Cada uma dessas condições você tira, aqui a pelve está em retroversão, o glúteo está em encurtamento, anteversão, o glúteo está em excesso de alongamento. Qual que é a condição ideal? O neutro, tá? Então, por isso que é importante a gente observar esses padrões de compensação. A gente tem a postura Swayback. O que é a postura Swayback? É a postura que é chamada de postura do sedentário, né? A postura relaxada. Por que é relaxada? Porque a pessoa está assim, ó. Então, assim, ela se trava em bloqueios articulares, né? Ela hiperestende. Quando eu hiperestendo uma articulação, eu tiro o componente de contração muscular de me auxiliar nessa estabilização. Por quê? Porque quando o que me faz me ajudar o componente muscular de estabilização? É braço de momento, é o aumento do braço de momento, a melhor condição muscular para me auxiliar nesse processo de estabilização muscular. Eu preciso ter uma leve flexão. Por isso que quando a pessoa vai fazer leg press, por exemplo, no exercício, você fala assim, não hiperestende o joelho. Porque se você hiperestende o joelho, você perde o componente muscular. A única coisa que te estabiliza, o que é? É cápsula, é ligamento, é contato de superfície óssea, tá? Isso que ajuda na estabilização. Quando eu tenho um pouquinho de flexão, eu tenho um componente muscular auxiliando, tá? Leve. Quando eu hiperestendo, eu tiro completamente esse componente de muscular referente à condição de estabilização. Quando a gente pensa, a gente fala para o indivíduo fazer o que é o braço de momento, então? Eu preciso de um favorecimento da ação muscular. Isso me dá quando? Quando eu tenho uma distância da linha do ponto de inserção muscular e da direção das fibras musculares do centro articular. Quando eu estou totalmente estendido e colado, eu aproximo demais o ponto de inserção, o tendão do músculo com relação a essas fibras do eixo articular. Isso diminui a eficiência de torque dessa musculatura, de ação e, consequentemente, dissipação de cargas, tá? Vem cá aqui um pouquinho, Paulo, né? Rapidinho. Elevação lateral, por exemplo. Quando eu pedi para fazer uma elevação lateral, por que a gente fala para fazer levemente flexionado o cotovelo? Porque aqui o bíceps dele tem uma boa condição de auxiliar na estabilização do cotovelo. Se ele hiperestender, o que acontece? Fica vulnerável essa articulação. Vulnerável ao quê? A força do braço dele, da mão e do peso para baixo, da força do deltoide para cima. Então, no meio disso fica o cotovelo. Ó. Tem uma carga para cima, uma carga para baixo. Isso é uma carga de cisalhamento, de forças opostas atuando sobre um ponto articular. O que me ajuda nesse processo? Ele fazer uma leve contração. Então ele tem uma proteção muscular melhor dessa articulação que o quê? Que me ajuda nesse processo de dissipação de carga nesse cotovelo. E isso, muito obrigado. Tá? Isso nas outras articulações do corpo da mesma maneira. Tá? Então por isso que você hiperestendendo, você não tem contração muscular. Por que a pessoa faz isso? Porque não tem gasto energético. Tá? Não tenho contração, não tenho solicitação, diminui o gasto energético. Então, pode ser uma pessoa, é muito comum o quê? Sei lá, loja de departamento. O que acontecia? Né? A pessoa ficava, um guardinha ali, né? Começa a trabalhar, começa na postura, tal, tudo. No final do dia está assim, ó. Por quê? Ele joga, ele estende o quadril, aumenta a cifose, joga a cabeça para cá. Se ele tiver uma barriguinha, ele ainda coloca os braços na barriguinha, tá? Se acomoda, faz uma postura que ele consegue suportar ali por mais tempo possível, tá? Por isso que a gente fala que é a postura
Sway back é uma postura que está muito associada, relacionada ali a pessoas com hipoestimulação, com pessoas mais sedentárias, tá? Então a gente tem esses tipos de padrões, eles costumam nos guiar para o entendimento de uma questão dessa questão muscular, tá?